Aqui na roda, que está todo dia no noticiário, aliás, a gente brinca, né? Eu participo do Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV, que há alguns anos não houve edição do jornal em que a sigla STF não tenha sido pronunciada. Mas se eu olhar para trás, há 20, 30 anos, o que se falava do Supremo? Nada, nada. Ninguém sabia, às vezes, nem falar do ministro, isso, né? Nada. Quem compõe, quem gosta do azul, do amarelo. Hoje a gente sabe tudo. Queria ouvir, então, os dois pré-candidatos aqui no Canal Livre sobre isso. Papel do Supremo, se vocês acham que há hoje algum tipo de disfunção no equilíbrio entre os três poderes e, caso vocês cheguem à presidência da República, o que é que está na mão do Poder Executivo para resolver um problema, se ele existir, no entender de vocês? Deixa eu começar com o Renan. Bom, a partir de 2012, quando a gente está discutindo embargos infringentes, ali a discussão sobre mensalão, a gente começa a ouvir falar do STF. E hoje, né, estamos em 2026, ano de Copa, a gente sabe os 11 do STF, mas não sabe os 11 que vão estar na seleção brasileira. E, na verdade, o Xandão e o Neymar são os objetos de polêmica nacional. Mas, a real, o Supremo tem que voltar para sua caixinha. E a caixinha é uma caixinha que ele trata de temas abstratos ligados a discussões sobre constitucionalidade de temas nacionais, e não como última instância de processo. O Supremo brasileiro recebe coisa de 8 mil processos. A Suprema Corte Americana, 50. E eu nem concordo com o modelo da Suprema Corte Americana, que trabalha, às vezes, como, vamos dizer, última instância. Eu acho que o nosso modelo tem que ser de discussões que envolvam, olha, isso aqui é um direito fundamental, não, essa lei que passou, esse direito... É só isso. Atualmente é uma banca de negócios, atualmente é uma entidade que cruza todas as linhas possíveis, seja junto ao Legislativo, seja junto ao Poder Executivo. Atualmente é um instrumento autoritário dos seus pares e ele precisa ser combatido. Essa semana a gente viu um show de horrores do ministro Gilmar Mendes. E olha, ele é reputado como o ministro mais inteligente ali, estudou na Alemanha, fala alemã. É o decano. Tá passando vergonha. Agora deu um presente para o Romeu Zema, adversário de vocês. O Zema fez um videozinho lá de IA e ele pirou com o vídeo. Isso é de uma insanidade. O que ele fez com o senador Alessandro Vieira, isso não é normal. Mesma coisa com o Alexandre de Moraes. E aí, quando pegam as coisas indecorosas, as participações no escândalo do Banco Master, eles ficam fingindo de louco. O Alexandre de Moraes, mentira, aquele contrato com a minha esposa não existiu. Como não existiu? Aí depois o COAF pega, não, teve 80 milhões ali que foram depositados. Ah, então existiu. Ah, não, nunca vi ele. Aí depois pegaram, não, ele teve em Trancoso. Perigosíssimo estar em Trancoso com um Vorcaro numa festa, né? Mas ele teve em Trancoso. O que tem que acontecer com essas pessoas? Primeiro, tem que chegar um presidente da República que não tenha rabo preso, como foi o caso do Bolsonaro e como é o caso do Lula, e chegar lá e endereçar o tema do impeachment de ministros do STF e uma reforma que acabe com as decisões monocráticas, como acontece no Brasil. 83% das matérias que chegam lá são resolvidas com decisões monocráticas. Estabelecer um prazo máximo para os pedidos de vista que acontecem ali. Proibir de maneira perentória. Esse prazo já tem, são 80 dias agora. Mas assim, Demorou. O problema é que não são cumpridos e quem deveria fiscalizar eles não fiscaliza, que são eles próprios, que é essas loucuras que acontecem. Outra coisa, os escritórios de advocacia ligados a parentes. Outra coisa, o tal do foro privilegiado. Código de conduta. O código, é que é uma discussão que está rolando ali. Eu acho essencial o código de conduta e isso inclui também a impossibilidade de escritórios de advocacia ligados a familiares. O outro ponto que eu acho que também é importante, ela não ser a corte que cuida do tal foro privilegiado. Hoje, sejamos honestos, deputados e senadores não falam sobre o assunto e não vão tocar impeachment de ministro do STF, como, aliás, o Flávio Bolsonaro não vai tocar, porque ele tem rabo preso com o Gilmar Mendes e com o Dias Toffoli, deve favor para eles, porque está todo mundo na mão dos caras. Precisamos criar uma corte específica que vai cuidar especificamente desses casos. E ainda tem um outro tema, que é caro também para o ministro Aldo, que é o caso das ONGs que fazem lobby junto, vamos falar os nomes, com Rede de Sustentabilidade, com o PSOL, que chegam lá e ficam brecando obras, parando projetos que passam. Vocês vão ver, podem aguardar, a tentativa de sabotagem ao licenciamento ambiental que a gente vai ver nos próximos meses. Vão tentar sabotar o licenciamento ambiental que vai botar um monte de obra para andar no Brasil, simplesmente porque sim. Porque tem uma agenda internacional financiada com ONGs tocadas e financiadas por nossos concorrentes internacionais que vão tentar usar o STF para sabotar o país. Não podemos deixar. Eu, como presidente da República, não deixarei. E nós temos que ter, vamos dizer, uma política que empodere agora o Executivo, porque as pessoas votam no presidente da República, e que recoloque o STF nas suas funções naturais. O Legislativo também, e aí peço para as pessoas votarem direito esse ano, né? Não tem que ter palhaços, tem que ter pessoas corajosas e probas para tocar esse assunto de maneira inteligente. Esse tema do STF é muito importante, não dá para a gente, infelizmente ele cobre muito espaço. Caso claro, eu estou falando muito, dia 5 de janeiro, algumas áreas do Brasil que estão sob comando do crime, eu vou colocar em estado de defesa. Eu tenho certeza absoluta que vai vir uma ação do PSOL, o PSOL vai botar uma ação e vai vir um ministro que vai dar uma decisão monocrática barrando.
Só que se o pedido do Estado de Defesa passa pelo processo legislativo certinho, obtive a maioria, conseguir, aí a decisão ilegal não se cumpre. E nós temos que estar prontos para ter um presidente da República que não obedeça uma decisão ilegal que venha do STF. Decisão ilegal não se cumpre. Inclusive já não se cumpriu antes. Uma vez houve uma decisão do Marco Aurélio mandando afastar o Renan Calheiros, 2016. Renan Calheiros, com nenhuma qualidade moral, vamos deixar claro, falou não. Rolou um impasse e derrubaram. Que eu acho que está na hora de fazer isso. O Bolsonaro ficava comprando, a gente comprou muitos conflitos do período do Bolsonaro, em que ele ficava gritando, não gosto do Xandão. Aí depois chorava no telefone com o Xandão, como foi relatado, pediu ajuda para o Michel Temer. Não é assim que se resolve. Institucionalmente você vai ter que dar um break. Porque o Supremo vai fazer o quê? Vai te dar um golpe de Estado? Nós precisamos falar, se o processo legislativo foi tocado através dos seus agentes devidamente constituídos, e se o presidente, devidamente constituído, entrou, vamos dizer, no cumprimento das suas atribuições com um projeto, isso tem que ser respeitado pelo STF. Não é porque eles querem discutir direitos humanos em Harvard que isso vai ser derrubado. Isso tem que ficar claro. O próximo presidente da República vai ter que lidar com esse problema. E a gente não vai poder fugir desse assunto.